E aí, meus amores, tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que vocês estejam bem, tá? Bom, essa semana antes da gente começar a corrigir os exercícios, eu vou colocar uma rápida explicaçãozinha aqui sobre semelhança de triângulo, tá? Sobre os casos de semelhança. A gente tem aí 4 casos de semelhança de triângulos, tá? Todos esses casos de semelhança, a gente sempre vai comparar um triângulo com o outro. E sempre nesses casos eu vou ter pelo menos um lado que seja congruente nos dois triângulos, tá? Então vamos lá, vamos para o primeiro caso. O primeiro caso de semelhança aí, ó, eu tenho os 3 lados iguais. O que significa, professora, 3 lados iguais? Isso significa que a medida dos 3 lados eles são iguais. Então, ou você pode representar por uma medida, ó, poderia ter colocado aqui, ó, que esse lado vale 6, esse lado vale 6, o desse aqui vale 7 e esse aqui também vale 7. Esse aqui vale 8 e esse daqui também vale 8. Olha só, esses dois triângulos, eles têm os 3 lados correspondentes o quê? Iguais. Então, eu posso dizer que eles são semelhantes pelo caso LLL, ou seja, pelo caso lado, lado, lado. O que significa que eles têm, ó, todos os 3 lados iguais. Esse é o caso mais fácil de identificar, tá? Ou pode estar a medida aqui para você, do jeito que eu coloquei, 678, 678, ou pode estar entre tracinhos, tá? Olha aqui, ó. Esse tracinho representa nos dois triângulos que eles têm lados iguais. Ó, esses 3 tracinhos representam que no outro triângulo, o lado que também tiver 3 tracinhos é igual, tá? E assim por diante. E aí a gente vai para o segundo caso de semelhança. O segundo caso, ele tem aí, ó, um lado igual. Depois, adiante, ó, é logo em seguida, ele tem um lado, um ângulo e outro lado igual. Então, vamos ver aqui um exemplo. Olha só, esse lado, vamos supor que vale 5, esse ângulo vale 60 graus e esse lado aqui vale 10, tá? No outro triângulo, no triângulo correspondente a ele, que eu vou dizer que é congruente, isso daqui tem que ser igual. Então, o lado correspondente aqui, ó, também tem que valer 5. O ângulo correspondente também tem que valer 60. E o próximo lado correspondente também tem que valer 10. Mas tem que ser nessa ordem, tá? Ó, primeiro um lado igual ao outro, depois um ângulo igual ao outro e depois um outro lado igual ao outro. Por isso que ele se chama caso LAL. Ele tem um ângulo no meio aqui, ó, que é congruente, tá? Beleza. No terceiro caso, eu tenho o caso ALA. Que diabo é isso, professor? O que é isso? Ó, ALA significa que entre dois ângulos eu tenho um lado que é congruente. Então, aqui eu tenho, ó, um ângulo, outro ângulo e o lado entre eles é congruente. Então, vamos supor aqui, ó, que esse ângulo vale 30, esse lado vale, sei lá, 7 e esse ângulo aqui vale 45 graus. Lá no outro triângulo que eu estou dizendo que é semelhante a ele, eu tenho que ter a mesma coisa, tá? Esse ângulo aqui, ó, correspondente a ele, tem que valer 30 também. Esse lado também tem que valer 7. E esse ângulo também tem que valer quanto? 45 graus, tá? Então, por isso que ele se chama caso A, porque, ó, primeiro tem um ângulo, logo em seguida eu tenho um lado e logo em seguida eu tenho outro ângulo, tá? E o último e quarto caso eu tenho o caso LAA, tá? Então, eu tenho o quê? Primeiro eu tenho um lado, depois eu tenho um ângulo e logo em seguida eu tenho outro ângulo. Então, vamos supor que aqui eu tenho um lado valendo 15, tenho um ângulo valendo 40 graus e outro ângulo valendo, sei lá, 60 graus. No outro triângulo, eu tenho que ter na mesma ordem essa mesma correspondência.
Então, aqui, ó, eu tenho que ter um lado também valendo 15, o correspondente, tá? Eu tenho que ter também um ângulo valendo 40 graus, e também tem que ter um ângulo valendo 60 graus, tá? Então, esses são os casos de semelhança. Vamos ver alguns exemplos aqui embaixo, só para a gente treinar? Olha só. Na letra A, vamos ver, eu já falei aqui, ó, que todos esses triângulos da letra A até a letra G, até a letra H, eles são semelhantes, tá? Eu só quero saber qual é o caso de semelhança desses triângulos. Todos eles são semelhantes, tá? Vamos ver aqui, ó, na letra A, ele já fala para mim aí, ó, ele já me diz com essa figura, o primeiro triângulo tem um lado 7, o segundo também tem um lado 7. O outro tem um lado 6 e o outro tem um lado correspondente também igual a 6. O primeiro tem um lado igual a 8 e o outro tem um lado correspondente igual a 8 também. Então, olha só, os três lados desse triângulo são iguais aos três lados desse triângulo. Então, o meu caso de congruência aqui é o caso L, 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 que é o quê? Os três lados iguais. Beleza. Na letra B, eu tenho aí, ó, já são semelhantes, tá? Mas vamos ver, olha só, eu tenho dois ângulos e um lado. Esse lado, ele tá no meio dos dois ângulos, olha só. Então, eu tenho ângulo, lado e ângulo. Vamos ver se no correspondente tá a mesma coisa, olha só. Ângulo, lado e ângulo. Então, ó, já sei que esse é o caso de semelhança. Esse é o caso ângulo, lado, ângulo. Letra C. Vamos ver que caso de semelhança é esse. Olha só. Eu tenho aqui, ó, o meu lado, ele não tá entre os dois ângulos. Ele tá aqui, ó. Então, primeiro eu vou contar ele, ó. Lado, ângulo e logo em seguida eu tenho ângulo, tá? O caso de semelhança que existe, ó, é lado, ângulo e ângulo. Igual aqui, ó. Lado, ângulo e logo em seguida vem outro ângulo. Então, meu caso de semelhança aqui, ó, é lado, ângulo e ângulo, tá? Vamos para a próxima. O que a gente tem aqui? A gente tem, ó, um ângulo entre dois lados. Ó, eu tenho lado, ângulo e lado. Vamos ver no outro que também tá assim, ó. Lado, ângulo e lado. Então, eu já sei que esse caso de semelhança é o lado, ângulo e lado, tá? Gente, muito, muito tranquilo. Letra E. Vamos ver. Eu tenho aqui, ó, olha os pontinhos. Olha só, agora eu não tenho medida, eu tenho os pontinhos. Então, vamos ver como é que fica, ó. Eu tenho um lado congruente ao outro, um ângulo e um lado. Ó, lado, ângulo e lado. Então, esse caso de semelhança é o lado, ângulo e lado, tá? E assim eu vou fazendo, ó, letra F. Erro, ó. Esse daqui saiu com erro, porque o meu lado semelhante aqui, ó, não é esse daqui. É esse daqui, ó. Esse daqui que é o lado semelhante, tá? Então, aqui, ó, eu tenho lado, ângulo e ângulo. E aqui também, lado, ângulo e ângulo, tá? Aqui os dois pontinhos saiu no lugar errado. Mas é lado, ângulo e ângulo, tá? Vamos ver na letra G, penúltima aí, o que a gente tem? Eu tenho aqui, ó, lado, ângulo e ângulo. E daqui para cá a mesma coisa, ó, lado, ângulo e ângulo. Então, o meu caso aqui, ó, vai ser lado, ângulo e ângulo. Lado, ângulo e ângulo tá que tá, né, nos exemplos. E a última, nosso último exemplo,
eu tenho aqui, ó, um ângulo entre dois lados. Então, eu tenho ângulo, eu tenho lado, ângulo e lado, ó, lado, ângulo e lado. Então, ó, lado, ângulo e lado, tá? Meus amores, daqui a pouco aí vocês vão ter a correção do material da semana 9, tá? Obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham entendido e fiquem com Deus e até a próxima. Beijo!